Começa agora 93Cast. 93Cast. É isso aí, muito boa tarde pra você, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei qual hora que você tá ouvindo e assistindo esse nosso podcast. Estamos no ar com mais uma edição, nosso 76º episódio, e hoje tendo uma grande alegria de receber uma formiguense, que nós podemos dizer, gente, que uma ex-miss, não sei se existe fala assim ex-miss, mas ela já foi Miss Minas Gerais, vocês acreditam? É isso mesmo. E hoje vamos falar de autocuidado, vamos falar de muita coisa bacana e a gente convida você a nos acompanhar a partir de agora no nosso 93Cast. Dando uma boa tarde para nossa querida Daniela Botrel. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Graziano. Muito obrigada, 93Cast, pelo convite, por estar aqui. Me senti muito honrada com o convite de vocês. Muito obrigada. E uma boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Que legal. E, claro, nada melhor do que a gente iniciar essa nossa conversa perguntando quem que é a Daniela Botrel. É formiguense, Daniela? Eu sou formiguense, nascida em Formiga, na cidade das Areias Brancas, cidade que estimo muito. Minha terra, né? Meus pais, muita saudade deles. Minha mãe era de Luz, meu pai de Pains, mas se consolidaram aqui na cidade de Formiga. Que bacana. E conta pra gente um pouquinho, é verdade que já foi Miss Minas Gerais? Conta essa experiência pra gente. Há 30 anos. 30 anos atrás, tem um tempinho já. Tem um tempo já. Fui Miss Minas Gerais em 1996. Estava com 17 para 18 anos. Antes disso, participei de outros concursos também. Tive um pequeno pedaço da minha história, da minha adolescência, nesse mundo aí das passarelas. E você comentou, na verdade, que você ficou ali no concurso, né, de Miss Brasil, ficou entre as 10? Conta pra gente. Fiquei entre as 10 classificadas. Meu concurso foi no Rio de Janeiro, no ano de 97. E lembro-me que quem ganhou na época o concurso foi Maria Joana Parisotto, Miss Paraná. Foi a Miss Brasil na época. E parece que você também já teve experiências na novela. Você morou no Rio de Janeiro, né? Durante um tempo. Fiz algumas participações. As participações? Conta como é que foi essa experiência também, Torre de Babel, fiz participação na novela Zazá. Foi muito bom. Foi uma época em que fui para o Rio para fazer teatro. Já trabalhava como modelo. Já vinha desse histórico aí de ser Miss, fui Glamour Girl de Minas Gerais na época também. Teve outros títulos, Garota Praia Brasil. E fui fazer teatro, fui para o Rio de Janeiro. Em certa altura eu vi que não era para mim. Resolvi voltar. Logo voltei para Formiga, casei, tenho 3 filhos, sou casada há 25 anos. E por cá fiquei. Que coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito, Daniela. Hoje você desenvolve um trabalho, você na verdade é psicanalista, né? Isso. E também escritora, inclusive, gente. Daqui a pouquinho ela vai trazer uma novidade para vocês. Fala um pouquinho pra gente aí da sua profissão atual. A psicanálise entrou na minha vida devido a uma história pessoal, assim, na família. Eu tenho um filho especial que tem um transtorno mental, ele é esquizofrênico, e a psicanálise veio por acaso. Eu jamais imaginei algum dia na minha vida me tornar psicanalista. Um pouco depois da pandemia, quando ele teve o primeiro surto psicótico, eu trabalhava em outro setor, optei por não dar continuidade no que eu estava fazendo, deixei as lojas. Eu trabalhava com uma adega de vinhos, eu tinha uma adega cafeteria e outra adega bem aqui pertinho da rádio. E na época eu optei por não dar continuidade, deixei as lojas e fui estudar psicanálise. Me formei em 2 anos, que é o tempo de formação. Mas a psicanálise a gente não deixa de estudar, né? É para uma vida toda. E, por acaso, comecei os atendimentos E deu certo. Coisa boa. Hoje eu tenho o meu setting psicanalítico dentro do meu estúdio de yoga. Eu tenho um estúdio aqui em Formiga de terapias integrativas. Dentro do estúdio
Temos as práticas de yoga, de meditação, e tem o meu setting, onde eu atendo tanto a psicanálise, tanto a terapia consciencial, que é uma das abordagens que eu também trabalho dentro do setting. Que legal. E hoje você trabalha muito com as redes sociais também, né? A gente gostaria de saber quem é a Daniela por trás dessas redes sociais. Então, olha que hoje eu não estou tão ligada às redes Não tá sociais tão, como já fui. Já foi mais forte. Eu sou uma pessoa muito simples, muito objetiva nas coisas que eu quero. Tenho uma família maravilhosa, já tenho uma netinha, tenho um enteado, o Ícaro, tenho uma netinha, a Juju. Eu gosto de viver a vida com muita calma. Já fui uma pessoa muito ansiosa e eu falo que essa virada de chave, não sei nem se seria o termo certo para usar, mas quando eu vi as coisas acontecerem e mudar mesmo, foi logo depois do diagnóstico do meu filho, que me tornei uma outra Daniela. Foi um divisor de águas. Através dos estudos da psicanálise, que me trouxe a filosofia com muita intensidade na minha vida. Eu já gostava muito de escrever, então, esses últimos anos, nesses últimos 4, 5 anos, foram anos que eu me dediquei muito. Gosto muito de ler, participo de um clube do livro aqui em Formiga, que é maravilhoso. E, aos poucos, a gente vai amadurecendo, vai mudando o nosso olhar pela vida. Então, hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais centrada. E costumo falar que eu trago muito para a minha vida uma filosofia que eu gosto muito, que é a filosofia estoica, que é a gente ter o autocontrole, né? A gente ter controle daquilo que está ao nosso alcance. Dictomia do controle. Eu acho que é muito importante, principalmente quando se fala hoje, a minha profissão, quando se fala de autocuidado, a gente entender que o autocuidado ele só é possível a partir do momento que a gente tem controle sobre aquilo que nos demanda, sem ficar com muita ansiedade ou preocupação com as coisas que nem aconteceram. Falo que o autocuidado ele vai para além de você tirar um tempo e fazer uma massagem ou uma prática de meditação. É uma prevenção. Então, eu falo que a gente precisa treinar os nossos pensamentos, que a partir do momento que a gente treina os nossos pensamentos, a gente tem controle das nossas ações. Então, a Daniela hoje é um pouco disso tudo. A gente poderia dizer que a psicanálise, ela transformou a sua vida, Daniela? Com certeza. Com absoluta certeza. Porque a gente percebe que você transmite pra gente uma pessoa, nesse momento, como você disse, muito tranquila, muito serena, até no modo de falar também. Mas não era uma Daniela tranquila e serena, não. Não era assim antes, não. Sempre muito agitada, sempre em busca de coisas que talvez hoje eu olho e falo, por que eu achava que isso fazia sentido na minha vida? Eu acho que isso também vem com amadurecimento, né? Vem com experiência, a idade, né? Não é fácil envelhecer, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo. E eu sou essa pessoa que hoje tende muito mais pela tranquilidade, até mesmo pelo meu dia a dia, lidar com um transtorno mental. Não é fácil, principalmente quando ele é dentro de casa. Eu costumo dizer que o ambiente molda as pessoas, então a gente teve que aprender em casa, minha família e eu, a ser o ambiente para não ser moldado e não sermos adoecidos. Porque chegou em certo ponto que a gente se olhou e falou, está todo mundo doente, precisamos buscar algo, fazer algo para que a gente saia deste contexto, senão todo mundo doente, como que a gente vai cuidar daqui para frente do nosso filho, né? Do Felipe. E eu falo hoje com muita clareza a respeito do transtorno mental do meu filho, não querendo expor,
mas para que as pessoas possam ter uma luz ali de eu também passo esse problema e tem como reverter, não o transtorno, porque é irreversível, só um milagre. Eu costumo dizer também que eu espero um milagre todos os dias, mas se o milagre não vier, Deus continua sendo Deus na minha vida. Mas para que as pessoas olhem que para tudo existe uma solução, que se não tiver a cura completa, se a gente buscar curarmos a nós mesmos, a gente consegue lidar com qualquer situação. Eu falo que somos a causa e a solução de todos os problemas da nossa vida. E que tudo é uma questão de escolha. E eu trago muito isso para a minha vida, assim, no dia a dia mesmo. Bacana. Daniele, quais são os padrões padrões emocionais que você mais observa nas pessoas no dia de hoje? Eu falo que é tudo muito sintomático, né? As pessoas hoje, elas estão muito preocupadas, muito ansiosas. Elas preocupam-se demais com o que não aconteceu, com o futuro, trazendo uma ansiedade excessiva. E quando cai numa depressão é porque não consegue sair do passado. Então eu falo que quando a gente não vive esse presente, a gente causa grandes problemas na nossa vida. Não é para desleixar do futuro, não é para deixar de programar o seu futuro ou deixar de fazer planos, não é isso. Mas é a gente ter consciência de tudo que a gente faz. Pode parecer clichê, o yoga usa muito disso e nas meditações também. É o aqui e o agora. Não adianta eu estar aqui com você nesse momento, conversando, falando de autocuidado, preocupado com o que está acontecendo lá fora, sendo que eu não tenho controle nenhum do que está acontecendo. Então, eu falo que as pessoas, elas andam muito líquidas, assim. É tudo muito rápido. Uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de autoexposição, uma necessidade de se encontrar de maneiras que traz cada dia mais a ansiedade, a depressão. Eu acho que falta um pouquinho de centramento. E eu não sei se você percebeu, nós citamos a pandemia, né? Que da pandemia para cá eu vi uma mudança muito grande. Quem já estava com algum tipo de problema emocional na época da pandemia, piorou muito. As pessoas vivem com medo. E quem levava uma vida mais equilibrada, deu aquela desequilibrada, né? Então, eu acho que ficou uma questão muito latente, assim, para todo mundo, da pandemia para cá. Então, a saúde mental é algo que eu acredito que se hoje você não cuidar, em primeiro lugar, antes de qualquer outra escolha para sua vida, você não consegue executar nem o que você está fazendo ou programando. Às vezes, talvez porque para muitas pessoas é difícil a pessoa parar para olhar para si. Talvez tenha essa dificuldade, muitas pessoas. Eu escrevi um livro que deve sair agora no final do ano. Minha segunda obra. Depois nós vamos falar do oráculo. Peraí que daqui a pouquinho tem novidades. Eu falo nele sobre dependência emocional. Eu falo que o maior medo que um dependente emocional tem é de assumir o papel de si mesmo. Então, eu acredito que todas as pessoas que têm essa dificuldade que você citou é porque elas não conseguem centrar em si. Lidar com os nossos defeitos é muito pesado e somos feitos de luzes e sombras. Temos os nossos defeitos que, às vezes, não sei se você é casado, eu sou casada. Sou casado. Tem coisas que talvez nem o Giovanni sabe sobre mim. Assim como sua esposa tenha coisas de você que só você sabe aonde está ali a sua dificuldade de lidar com essa questão. Então, eu falo que existe uma coragem dentro da gente que só a gente sabe para enfrentar esses lugares mais sombrios. Então, eu acredito sim que é difícil, não é fácil, eu falo por mim. Lidar, às vezes, comigo, tem dia que eu gosto de fazer as minhas intenções, as minhas orações,
E eu falo com Deus, Deus me livra de mim mesma. Porque tem coisa que é difícil e tem coisa que a gente tem que ter um olhar mais delicado. E o que fazer nessa hora, que é quando a pessoa tem essa dificuldade de olhar para si, quer se tornar uma pessoa melhor, mas ela não consegue? Eu falo que a raiz de todos os problemas emocionais que nós temos chama-se orgulho. E a partir do momento que você entende que essa ferida do orgulho, ela está em você, mas que você precisa se livrar disso, e se olha com mais amor, com mais compaixão e menos culpa, você começa a desencadear aí um fiozinho dessa linha para você entrar numa jornada de autoconhecimento, eu falo aceitação, mas aceitação até onde? Porque a gente pode sim aceitar o nosso lado sombrio, mas vamos melhorar isso daí? Não é aceitar e cruzar os braços e falar, eu sou assim, não vou mudar. A gente aceita para melhorar. Então, o passo para o autoconhecimento, ele está justamente aí. Você se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, você saber quais os lugares que você pode e que você não pode tocar, porque tem feridas que a gente não está preparado para trabalhar. A psicanálise, ela traz muito disso. Muitas outras abordagens que são extremamente eficazes, como a TCC, que é o cognitivo comportamental, que trabalha muito o enfrentamento, a psicanálise, ela não vai direto no sintoma, não é de um remedinho para dor de cabeça, ela vai lá, o que está causando essa dor de cabeça? Então, eu costumo falar muito isso. Às vezes, o nosso problema está lá na raiz, mas estamos preparados para chegar nessa raiz nesse momento? Então, é um passo a passo, é um exercício diário que você tem que fazer consigo mesmo. Eu não gosto da psicologia selvagem. Eu acho que as coisas precisam ser devagar, porque tudo na minha vida, e falo sem exceção, que eu tentei buscar sem pautar e sem passar pelas etapas que era necessário passar, eu repeti tudo de novo. Então, eu acho que a gente tem que elaborar as coisas antes de entrar ali aonde tem uma ferida maior e elaborar isso com mais cuidado. Daniela, e qual que é a mentira que nós contamos para nós mesmos todos os dias? Isso é o que mais acontece, né? Eu acho que a mentira que nós contamos para nós mesmos é que a gente não dá conta, sabe? Eu falo que nós temos um poder dentro de nós que é maravilhoso. Nós somos parte do divino. Então, se somos parte do divino, Deus está em nós. Ontem mesmo me questionaram, mas a fé e a psicanálise não se misturam. Realmente não se mistura. A psicanálise, ela não tem raiz nenhuma com crença ou religião. A fé não é um conceito. A fé é algo que você carrega dentro de você, independente da sua crença, da sua religião ou de qualquer outro limite que você coloque na sua vida. Então, eu costumo dizer que a maior mentira que nós contamos é essa. Porque se somos parte do divino, nós podemos coisas inimagináveis. E até a ciência hoje, né, questiona isso muito. Que as pessoas que oram, as pessoas que meditam, as pessoas que têm esse tempo do silêncio, elas têm uma cura mais rápida. Então, eu costumo dizer, entre aspas, que a fé é uma ferramenta muito poderosa. E que é a fé que nos ajuda a eliminar essas mentiras que nós contamos para nós mesmos todos os dias, né? Ou seja, a gente precisa acreditar em nós mesmos e entender o valor que nós temos, né? Em nós. Nós somos seres valorosos. Uhum. Muitas vezes somos nós que nos colocamos num lugar onde os nossos valores, eles se esvaem. Então, isso depende muito de uma mente forte, de um coração aberto
E de uma vontade extrema, né? Desculpa os alarmes. Os alarmes da vida. Os alarmes, tranquilo. De realmente olhar mesmo para si, movimentar essa fé dentro de nós, entender os nossos valores e não acreditar que não conseguimos. A gente consegue. E você comentou um ponto muito importante que é tudo a mente da gente, né? Nós precisamos ter esse controle da mente, né, Daniela? Tudo. Eu falo que é primordial. Quer saber lidar com as suas emoções? Quer saber lidar com o que você sente? Conheça o seu mecanismo emocional. Se você sabe como que você funciona diante das situações, você vai lidar com isso. Tem muita gente que fala assim, equilíbrio emocional. O que é buscar o equilíbrio emocional? Primeiro eu costumo dizer, quem disse que desequilibrar emocionalmente não é buscar o equilíbrio emocional? Então, temos sim o direito de cansar, de chorar, de colocar as emoções para fora. Mas quando você sabe lidar com aquilo que você sente, você lida muito melhor com as circunstâncias e com as situações que estão ao seu redor. É mais ou menos... Sabe a busca da felicidade que todo mundo questiona, que todo mundo fala? Tem uma receita de bolo. Não existe. Eu falo que felicidade é a escolha independente das circunstâncias. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas se você escolhe ser feliz, é independente de qualquer coisa. Então, eu vejo muito por esse lado. Com relação a isso aí que você diz, é o lidar também com o sofrimento existencial, né? Muitas pessoas passam por situações complicadas na vida e às vezes deixa se abater, e é natural isso também, nós somos seres humanos, mas como lidar com isso, Daniela? Então, engraçado você me perguntar isso, que eu tenho que trazer caso clínico, não tem como. Então, eu tenho que usar dos exemplos, as experiências que eu tenho. Essa semana mesmo, no início da semana, na segunda-feira, uma analisanda falou assim, nossa, eu pensei que eu ia fazer 3 sessões de análise e ia sair daqui curada. Falei, olha, a psicanálise não é para curar ninguém. A psicanálise vai te ensinar a sofrer melhor. Eu cheguei a falar isso até nos stories, no meu Instagram. Mas sofrer melhor não é sofrer mais. É você passar por todas as situações, pelas circunstâncias que você se encontra, com mais leveza. Então, quando eu falo, vamos aprender a sofrer melhor, tem situações que você não vai sair dela. Não vai sair da noite para o dia dela. Tem questões familiares, tem questões financeiras, tem questões de saúde que não vão se resolver de hoje para amanhã. É igual eu falei, não é um sintoma de dor de cabeça que você dá um remédio e passa. Então, a psicanálise, ela te aprofunda nisso. Como que eu vou lidar com essa questão minha que está tão pesada e eu não consigo sair dela? Ela te traz um pouco mais de leveza para você sofrer melhor. Não que você tenha que continuar sofrendo. Eu falo que tudo também é uma escolha. O sofrimento, o luto, você tem que viver, mas você pode escolher sair dele a qualquer momento. E isso está aqui, ó, na mente, no pensamento. E falando da essência da naturalidade da gente, da maturidade, na verdade, emocional, como a gente desenvolver isso mais fácil, Daniela? São vários fatores. Primeiro, assumir o que você sente e identificar o que você está sentindo. E depois trabalhar isso. Existem várias ferramentas. A terapia é a primeira delas, que eu acho que quem busca e desenvolver maturidade emocional busca, sim, uma terapia. Fazer terapia é maravilhoso. Existem várias abordagens, tanto na área psicológica quanto na área das terapias integrativas. E uma, Graziano, não exclui a outra, sabe? Eu falo que se você faz uma cognitiva comportamental, que é maravilhosa, cientificamente é comprovado que os exercícios da TCC te trazem um resultado imediato, não deixe de fazer.
Você está indo ao seu psiquiatra, você precisa tomar remédio, você tem... porque virou moda hoje, né? Todo mundo tem TDAH, todo mundo toma Vevance. Eu acho... Enfim, podemos até entrar nessa questão depois. É a mesma coisa de um emagrecimento, né? Que virou moda hoje, as canetinhas. Então, e não sou contra, tá? Eu quero pautar isso aqui, sou super a favor, mas você tem indicação para isso, né? Então, é muito assim, uma não exclui a outra. A psiquiatria está ali para medicar. A psicologia está ali para trabalhar o que precisa ser trabalhado. As terapias integrativas aliadas a estas terapias psíquicas é maravilhoso. O que precisa e necessita nas terapias integrativas? Seriedade e um bom trabalho feito. Eu vejo hoje, na clínica psicanalítica, um resultado maravilhoso. E nem por isso, muitos dos meus analisandos deixaram de ter o acompanhamento psicológico e o acompanhamento psiquiátrico. Eu acho que é uma junção, sabe? O caminho hoje é o que eu falei. O caminho hoje é buscar a cura de si mesmo, centrar os pensamentos, treinar os pensamentos. A neurociência mostra isso hoje com grande ênfase, que como são os nossos mecanismos, né? Eu acho que não existe outro caminho aí, tanto para o autocuidado, para o autoconhecimento, para lidar com todas essas questões. Você comentou no início com relação à yoga. Como é que ela entrou na sua vida? Eu já pratico yoga há 8 anos. 8 anos. Comecei com a professora Divânia e passei por uma série de yoginis. Hoje eu faço yoga com a Paulinha, que também dá aulas lá no estúdio. Eu falo que uma prática de yoga com a Paula... a voz dela... Você acha que minha voz é mansa? Mais ainda? Você acha que eu sou calma? Ela é 10 vezes mais. Olha que legal. E é maravilhosa as aulas, as práticas com ela. E também faço com a minha turma de formação, que esse ano eu me formei em Hatha Vinyasa Yoga. Termino agora a minha formação no final de novembro com a Camila Reitz. Então, o yoga, para mim, ele foi o primeiro passo da minha busca de autoconhecimento. Mas tinha aquela coisa, começava a fazer, não dava continuidade. Sempre gostei de meditar. Desde o dia que eu aprendi a meditar, eu não parei mais. E o yoga é transformador. Eu costumo dizer que um corpo flexível traz uma mente flexível. O yoga traz muito isso. O yoga é a união de corpo, mente e alma. Mas não confundam, gente, por favor. Não existe nada de religião no yoga. Mas tem a ver com espiritualidade. A partir do momento que você está ali numa meditação ativa, que o yoga é uma meditação ativa, para além de uma filosofia de vida, você está em contato com você mesmo. Eu costumo dizer que quando estamos conectados conosco mesmo, estamos em contato direto com Deus. Ele não está aqui dentro, Ele não mora aqui. Então, se você está ali, no início de toda a prática, no momento da meditação, a gente faz uma sankalpa. Sankalpa é como se fosse uma intenção, uma palavra de força, de energia, algo que você traz de bom, ou até mesmo uma prece, uma oração que você queira fazer. Então, você traz a sua intenção da prática ali naquele momento. Como que você não cuida do seu espiritual nessa hora? Então, aí depende da sua crença e da sua fé. Mas não é religião. Quando eu falo que o yoga, ele une corpo, mente e alma, é justamente isso. É centrando o nosso físico, que às vezes é tão agitado, que quer tudo ao mesmo tempo e que talvez não acompanhe a nossa mente. Então, o yoga, ele te traz esse centramento, esse enraizamento, essa postura de estar em si mesmo. E é maravilhoso. Vai fazer com a gente? Quero fazer. Uma prática de yoga. Quero fazer. E, Daniela, fala um pouco sobre a importância da meditação.
tanto na yoga, né? Quanto... Graziano, o yoga em si é uma meditação ativa, né? como eu disse, né? Graziano, se as pessoas soubessem o poder transformador da meditação, se as pessoas soubessem o que é aprender a respirar, eu costumo dizer que antes de falar qualquer coisa, respira. Você vai deixar de magoar muita gente, você vai deixar de tomar muitas atitudes contraditórias, você vai deixar de ir contra ou a favor, dependendo da situação, de muitas coisas que não fazem sentido para você. Então, a meditação, no estúdio, toda quarta-feira às 19 horas, por incrível que pareça, hoje é uma quarta que não terá a prática, mas todas as quartas às 19 horas nós temos a prática de meditação. Eu uso nessa prática 4 técnicas. Por que não uma técnica só? Eu falo que é uma meditação terapêutica. A meditação mesmo, você faz ela, que a gente chama de meditação zen, aonde você estiver, com os olhos meio cerrados, com o barulho que tiver e você trabalhando a sua respiração. Meditar não é esvaziar a mente, é você ter controle dela. Ali no estúdio a gente usa 4 técnicas, como eu disse. A meditação zen, que é essa que eu acabei de te falar, a mindfulness, a meditação ativa e a meditação guiada. É onde eu falo que é uma meditação terapêutica. A gente começa pela meditação ativa, fazendo alguns alongamentos, algumas posturas do yoga, passa pela meditação guiada, pela mindfulness e pela meditação zen nos minutos finais. Falo que são os minutos mais difíceis da meditação. Mas todas as pessoas que saem dali, elas falam comigo: Dani, eu nunca tive uma experiência, eu nem sabia o que era meditar. No início foi um pouco difícil, mas depois eu me entreguei. A sensação é que eu estava assim, em outro patamar, em outro lugar. Legal. Porque é isso que a meditação traz. A meditação te traz centramento, a meditação te ensina a lidar com os seus pensamentos. Às vezes a pessoa tem um pensamento muito acelerado, a pessoa ela é muito ansiosa. A meditação, ela te traz para o seu presente. Então, não é esvaziar a mente, é saber lidar com os seus barulhos internos e com o caos externos, muitas vezes. O estúdio, ele fica aqui no centro da cidade e passa carro no momento da meditação. Tem barulho ali embaixo no momento da meditação. Ao final, as pessoas falam assim: não escutei nada, porque eu estava aqui e agora. Olha. E realmente a meditação, ela te coloca nesse eixo. Que legal. Muito bem, se quiser tomar uma aguinha, obrigada. Nós estamos recebendo aqui a nossa querida Daniela, que traz pra gente aí esse autocuidado, né? Falando pra gente. Inclusive, queria aproveitar aqui, mandar um abraço para minha parceira, minha companheira Gislaine, que não pôde estar presente hoje, está passando por um momento difícil aí familiar, mas Deus abençoe aí sua família. Gislaine, vai dar tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre autocuidado, sobre a rotina. O que as pessoas confundem quando falam sobre bem-estar, Daniela? Então, bem-estar não é apenas você estar lá deitado no sofá, quietinho e achando que aquilo ali é o seu momento de conforto e de descanso, né? Eu falo que a busca do bem-estar, ela está aliada a vários fatores. Exercício físico, uma boa leitura, o seu hobby preferido. Quantas pessoas deixam, né, de fazer aquilo que gosta por medo ou por receio, ou porque não tem tempo. Então, essa busca do bem-estar, ela está muito ligada a isso. Ao exercício físico, principalmente. As questões mentais, o exercício físico é remédio para vários sintomas que hoje o ser humano tem. Se as pessoas soubessem o poder que o exercício físico tem. Eu mudei a minha vida. Eu não comentei aqui ainda, mas eu sou operada de bariátrica. Eu falei até da questão do emagrecimento, né? Que foi uma questão que, para mim, foi muito forte. Eu que fui magra uma vida inteira, né? Quando fui Miss e tal, tinha essa cobrança da magreza. Depois que fui mãe, engordei e fui para 123 quilos.
Olha. Então, essa questão do peso, para mim, era uma coisa assim, que gritava muito. E eu optei pelo método mais extravagante dentro do emagrecimento, que foi a cirurgia bariátrica. Não sou contra. Foi me indicado na época. E para quem há indicação, eu acho que não tem melhor. Essa busca do bem-estar, ela está ligada a isso também. A nossa aparência física, as coisas que nós queremos, mas vai para além disso. No caso do emagrecimento, que a gente está vendo aí hoje uma chuva, né, de pessoas que querem porque querem tomar a tizerpatida ou fazer o uso das canetinhas, eu sou a primeira a apoiar, porque eu acho que se o remédio está aí é para ser usado, mas é para ser bem usado. Cuidado, né? O que eu acho o exagero? Meninas, adolescentes que querem emagrecer 5 quilos fazendo uso dessa caneta sem indicação médica. Isso eu acho um absurdo. Pessoas que engordam e emagrecem, tem aquele efeito sanfona, e que falam, não aguento isso mais, eu vou engordar para fazer bariátrica. Isso é um absurdo. Hoje, eu costumo dizer que isso não sou eu que digo, não. Isso é uma estatística. 70% das pessoas que emagrecem sem cuidar da mente e sem mudar os seus hábitos, elas engordam de novo. 70%. É um número muito alto. Esses 30% que consegue manter é porque houve uma mudança de hábitos. Essa pessoa buscou o bem-estar. Porque se sentir bem, bem-estar, a palavra já fala isso, né? Sentir-se bem é justamente isso. É a mudança de hábitos. Então, isso tem que virar a sua rotina. Tem que ser um hábito. Comer bem, dormir bem, praticar um exercício físico. Não adianta só emagrecer. E eu falo agora com propriedade, envelhecendo, mulheres na menopausa que estão assistindo esse podcast. E isso é muito sério, Graziano. Eu estou passando isso, então eu falo que às vezes a gente acha que a gente está até meio deprimida, meio depressiva. Mas é porque a mulher, a partir dos 35 anos, precisa começar a olhar para os hormônios dela. A primeira queda de hormônio na mulher de 35 anos é a progesterona. Deixa a gente irritada, a gente não dorme. E, para além disso, a idade vai avançando, aí cai estrogênio, cai testosterona, cai tudo. Transformação total, né? E aí a gente chega nos 47, a gente quer viver esse bem-estar e não sabe nem por onde começar. Então, um bom acompanhamento Essa médico. É a sua idade? Essa é a sua idade? Eu tenho 47? 47 anos. Então, a gente tem sim que olhar com mais carinho, sabe? Essa busca do bem-estar está para além dessa sonequinha gostosa depois do almoço, ou o final de semana tomando o meu vinhozinho, a minha espumante. Principalmente o operado de bariátrica, como tem que cuidar do seu processo mental, das suas emoções, porque é trocar uma compulsão por outra. Vai parar de comer, mas vai começar a beber. Isso aconteceu comigo. E sair disso, para mim, não foi fácil, foi muito difícil. Imagina. Então, quando você tem uma estrutura psíquica dentro das neuroses, que é uma compulsão, que é um toque, se você não cuida disso e você é um operado de bariátrica, sua cirurgia não vai ter sucesso. O bariátrico, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. É nutricionista, é endocrinologista, é o exercício físico, porque senão não vai ser uma cirurgia de sucesso. Eu sou operada há 13 anos. Tive um processo muito difícil com a questão da bebida alcoólica. Um dos quesitos que me levou a deixar a minha profissão, as lojas, porque era tudo muito fácil. Eu chegava na loja, a garrafa de vinho estava à minha altura, às minhas vistas. Então, passou a ser para mim uma fuga, principalmente que bateu de frente com a época do diagnóstico do meu filho. Então, minha fuga estava ali, na minha frente. Sair disso foi muito difícil.
a psicanálise me trouxe muita consciência para isso. Que maravilha. Existe cura, Daniela, sem mudança de comportamento? Não. Até mesmo um milagre, você tem que mudar o seu comportamento, porque você tem que querer que aquele milagre aconteça. Agora, vamos trazer para o lado químico, biológico. É necessário uma mudança de comportamento em todas as instâncias da vida se você busca a sua saúde, tanto física quanto emocional. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da bebida alcoólica. Se eu quero ter saúde, ano retrasado comecei a correr. Então, a gente levanta às 5 da manhã para correr. Se eu continuasse bebendo do jeito que eu bebia, que é aquela coisa... Não, eu bebo no social, mas quase todos os dias uma garrafa de vinho, isso não é social. Então, a partir do momento que você passa a sentir falta da bebida alcoólica e que você não consegue lidar com as suas pequenas questões no dia a dia sem fazer o consumo dela, tem alguma coisa errada. Então, essas coisas foram começando a me chamar a atenção. E quando eu realmente fui para o esporte com força total, eu resolvi o meu problema. Eu me curei das minhas questões com a bebida alcoólica. E é onde eu falo, o exercício físico é remédio. Quem não corre ainda, vai pra rua, começa a correr. Eu acho tão engraçado, tem gente que fala assim, eu não posso correr, eu sinto dor no joelho. Então, vai pra musculação, fortalecer esse joelho, que a musculação ela é necessária para todas as pessoas. E depois dos 40, gente, não fique sem fazer musculação, por favor. Um beijo pra Gisele, minha personal. Ontem ainda brinquei, ela é chata, mas ela é necessária. Então, é remédio. Tem que mudar hábitos, tem que mudar o comportamento. Sim, não é fácil. Tem gente que não consegue se não for com uma ajuda, né? É necessário, às vezes, buscar ajuda. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença da Daniela Botrel, que é também escritora. Não sei se vocês observaram, mas no começo ela comentou, vou falar para vocês daqui a pouco do meu segundo livro. Vamos falar do primeiro? Vamos falar do primeiro. A gente entrou nas questões das emoções. Exatamente. Primeiramente, antes de você falar do livro, fala para a gente como é que entrou essa questão da escrita na sua vida. Acho que desde quando eu aprendi a escrever. Eu sempre gostei de fazer diários. Desde cedo? Muito cedo, desde muito cedo mesmo. E é engraçado, eu peguei esses dias uma caixa que tinha alguns cadernos e eu costumava escrever o que eu queria para minha vida, né? E um dos meus sonhos era ser escritora. Olha que legal. Sempre usei as minhas redes sociais para escrever os meus textos. No início ninguém entendia, porque às vezes eu falava muito de mim e falo até hoje muito de mim. Os meus textos têm muito das minhas vivências, mas ninguém entendia, achava que eu estava brava com alguma coisa, com alguém, e não é nada disso, né? Era uma forma até de terapia, eu colocar para fora ali os meus sentimentos e as minhas emoções. De um ano para cá, eu já tinha escrito alguns livros e não publicado, tenho todos eles lá no meu arquivo pessoal. Mas de um ano para cá, eu peguei aquela coragem que eu falei que temos lá dentro. Que é necessário. Né? Eu, como virginiana, muito perfeccionista, tudo que eu olho, eu falo assim, não tá bom. Ai, que medo de expor isso. E aprendi até a trabalhar isso em mim. Peguei essa coragem e falei, vou publicar. E eu conheci, o ano retrasado, um oráculo que chama Oráculo do Pão, que é maravilhoso, tem mensagens lindas também. Um oráculo como o meu, muito intuitivo, que traz muitas questões, assim, do cotidiano, da vida. E fui pegando as mensagens que eu escrevi no decorrer desses anos todos, fiz um compilado das melhores, dei uma repaginada nelas, é o que eu te falei, a gente vai amadurecendo. Exatamente. Algo que eu escrevi há tantos anos, talvez não faz sentido hoje. E trouxe o oráculo de Isaia, que são 44 cartas com mensagens, são mensagens intuitivas, que você pode usar nos seus momentos de introspecção, ou se não, com a família, com os amigos, uma didática bem leve, bem gostosa. As mensagens te levam a refletir. Que legal, né?
nas suas questões emocionais, sentimentais. Que legal. Posso tirar um aí agora? Claro, por favor. Ao vivo, ó. Deixa eu tirar uma, hein, gente, ó. E eu vou ler para vocês, hein. Olha que bacana, hein. E tá à venda... eu tirei 2. Tá à venda, Daniela? Sim, tá à venda pela Amazon, pelo Amazon? Mercado Livre, ou no estúdio também pode retirar. Com você mesmo lá no estúdio, lá pode retirar. Ó, retirei aqui, olha que bacana, ó. Falando sobre o equilíbrio. Quem disse que perder o equilíbrio não faz parte de uma vida equilibrada? Quem disse que conseguimos julgar alguém sem antes sentir as suas dores? Há momentos em que precisamos buscar a paz e a cura que só podem nascer da solitude e também do silêncio. A verdade de cada um pertence apenas a si mesmo. Faz parte do processo o choro, a decepção, o arrependimento, a mudança, as lágrimas que moldam um novo futuro. Mais leve, sem os fardos das acusações ou das mágoas acumuladas. Porque outra coisa que jamais poderíamos carregar no peito são as tristezas e cobranças que nos assombram quando deixamos de valorizar quem realmente somos. Acho que resumiu tudo que nós conversamos. Exatamente, eu falei, não, eu tô achando que isso aqui é o resumo da nossa conversa. Eu falo, ele é intuitivo. Que coisa e você bacana. pegou a carta aleatória. Exatamente, foi exatamente isso. Né? Foi um trabalho que eu fiz assim durante um ano, sabe? Cada detalhe, a escolha de cada mensagem. Então, cada mensagem é um tema. Cada mensagem é um tema. Olha, então, que bacana. tem dia que eu escuto muito assim, isso é bruxaria. Não é bruxaria. Quando eu falo que a gente usa da intuição, é essa busca mesmo, sabe? De usar a fé que a gente tem e colocar isso em prática. Eu falo que a fé é a maior ferramenta que nós temos nas nossas mãos para tudo que a gente quer transformar na nossa vida. Mas a fé sem ação é uma fé morta. Então, é necessário agir. Não adianta eu orar, pedir para Deus mudar a minha situação e eu não fazer nada por ela. Né? Então, é uma ferramenta tremenda, mas a gente precisa de ação. Que legal. Vamos falar do seu novo livro, né? Que você falou que vai lançar agora. Isso. Ele está em fase final. É um livro que será lançado pela editora Viseu. Entre Gaiolas e Chaves, as correntes invisíveis da dependência emocional. Esse é o título. Livro é o título. Uau! É um livro denso, porém de leitura fácil, onde eu falo sobre dependência emocional em todos os âmbitos, não só nos relacionamentos afetivos. Eu falo da questão, não estou contando ali histórias da minha vida, não é a minha autobiografia, não são casos clínicos e um pouco de tudo que eu já vivenciei e vi a respeito de dependência emocional. Na questão das religiões, nas questões habituais do dia a dia, nas questões de amizades, de afetividades, de relacionamentos amorosos. Então, é um livro que ele demanda... aborda aí esse assunto de uma forma geral. E acredito, não posso datar nada, porque como eu fui uma parceria maravilhosa com a editora Viseu, eu sou da editora agora, então eu não tenho a data, não sou eu que estou publicando o livro, então, é a editora. Então, eu tenho um contrato com a editora de 2 anos. Então, é no tempo da editora, mas, pelo que eu recebi ontem, a capa aprovada, diagramação, então tá agora... Bem adiantado, então. É só o lançamento, e quando sair, quero vir aqui. Com certeza, virá novamente para a gente falar sobre ele. Para a gente falar especificamente sobre dependência emocional, que eu falo que é tão difícil lidar com essa questão. A pessoa que passa por isso na vida dela, não só na questão afetiva, mas dependente emocional de tantas coisas, impede ela de viver realmente o verdadeiro eu, quem ela é, e buscar, né, suas evoluções. Eu comentei agora há pouco que você, né, sobre usar a rede social. O que você fala, o que você pensa hoje, Daniela, sobre a rede social? Ela tem seu lado positivo, mas tem seu lado... né, negativo também. Negativo, né? É um lado muito negativo, porque parte dos sintomas e dos transtornos mentais são desenvolvidos por causa da comparação. E não tem lugar alvo. Exatamente. As redes sociais.
Então, Tem que tomar muito cuidado, né? a questão comparativa do ser humano, né? Ela adoece o ser humano. Então, eu falo que a rede social ela é muito boa, sim, mas se você ficar 24 horas, porque sem querer a gente fica. Teve um dia que eu olhei, o telefone traz para mim, né? Quantas horas eu fiquei ali. Teve uma vez que passou de 8 horas seguidas. A gente nem vê, né? Eu estou A gente não doente, eu percebe. preciso largar isso. Eu achava que era implicância do meu marido. Mas não, é mesmo. Apesar de trabalhar hoje com a rede Sim. social, eu preciso da rede social para divulgar tanto os meus Claro. textos, quanto o meu trabalho, quanto o estúdio. Uhum. Mas eu pausei muito, assim, do que era antes, dessa necessidade. Era bem mais. E eu não falo só de mim, independente das porque existem muitos influencers que trabalham com isso mesmo. Eu nunca fui né? influencer, nunca me vi como influencer. Mas eu usava as redes sociais de uma forma muito errada, né? A autoexposição, acho que a busca do pertencimento, como eu falei lá no início, a autoafirmação. Então, foram coisas que eu vim trabalhando comigo no decorrer dos anos, né? Então, eu tive que ter muita consciência em relação a isso, porque isso daqui é um vício. É um vício. E todos nós estamos viciados em rede social. Quando eu entrei para o Clube do Livro, eu falei, pronto, agora eu vou sair um pouco da rede social, porque eu tenho livro para ler. Não, se a gente não trabalhar todos os dias essa dependência virtual em nós, é terrível. E Você hoje fica nós estamos nos grudado. tornando exemplos Reféns. para as crianças também, né? Nossos Exatamente. filhos hoje não Deu birra, vivem coloca sem. um celular na mão de uma criança, Exatamente. ela fica quietinha. Você já percebeu isso? Uhum. Então, assim, trazer mais o lúdico, sabe? Tá numa roda de amigos, solta o celular. Eu achei tão interessante. Tem uma família que eu amo muito aqui em Formiga, que tem um restaurante que é o Cais, ali pertinho da pracinha. Uhum. E eles fazem uma noite lúdica lá, eles levam os jogos e reúnem os amigos. E Nada de celular. Nada de celular. E isso é maravilhoso, a gente precisa começar a trazer esse lado lúdico para dentro das nossas casas, porque isso também trabalha muito o nosso processo mental, cognitividade, percepção, atenção, foco. E é maravilhoso você sentar à mesa e ter a sua família reunida e rindo, vai brincar de mímica, Exato. Tinha um jogo antigamente que eu adorava fazer, que a gente escrevia lá, esqueci, me sumiu o nome do jogo agora. Botava lá nome carro, cor, cidade, Sim, tirava sim. uma letra e botava. Era engraçado, muito bom, né? Era uma delícia. Eu falo que essas coisas a gente precisa voltar Resgatar. um pouquinho lá atrás e resgatar um pouquinho de tudo isso. Legal. Daniela, a gente preparou para você um quadro que é o Entre o Sentir e o Ser. São perguntas rápidas, com as respostas livres e também, claro, poéticas. Fique à vontade, viu? A emoção mais bonita do ser humano. Eu vou falar por mim, ser mãe. Talvez eu falaria amar, mas acho que amor é escolha, é construção. O ser mãe foi para além do amor, é algo divino. Então eu posso dizer que foi ser mãe. Lindo. O maior erro que repetimos sem perceber. Machucarmos a nós mesmos todos os dias, fazendo coisas que a gente sabe que vai nos entristecer, que a gente não deve estar ali naquele lugar ou com aquela pessoa ou repetindo aquele comportamento. Acho que é isso. O que significa amar com consciência? Construção. Amor para mim não é um sentimento. Amor para mim é uma construção, é uma escolha. E eu só aprendi isso sendo mãe, casando, saindo da fase da paixão e entendendo o que é o amor através das escolhas. Qual verdade da vida mais te libertou? Entender quem eu sou para mim mesma e não para os outros. E em uma palavra, quem é Daniela Botrel hoje? Eu sou teimosa e resiliente.
eu acho que não dá para tirar uma da outra. Eu acho que a minha teimosia me leva à resiliência de ser quem eu sou hoje. Bacana. Uma mulher que eu já percebi aqui, muito tranquila, muito calma. É assim agora, desse jeito também, Daniela? Não, tem dia que eu rodo baiana em casa. Também? Não tem jeito, Meus filhos já estão grandes, estão criados, né? O meu caçula tem 22. Você falou que você já é vovó? Avó? É isso do meu mesmo? enteado, da Juju. Olha, coisa mais que legal, linda. que bacana. E eles já estão grandes, né? O João Lucas, que é o meu primogênito, vai fazer 26 anos. O Gabriel está com 24, o Felipe com 22. Então, a gente agora tem a Juju em casa de bebê, de criança, né? E é uma delícia, assim, você olhar para tudo e falar, nossa, como o tempo passa, como as coisas vão acontecendo na vida e a gente não se dá conta, né? Legal. Mas... É assim. Fantástico. Daniela, queria que você olhasse para essa câmera aqui e dissesse aí para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, que talvez estão cansadas, talvez passando por momentos difíceis, mas que estão lá, estão segurando a barra ainda, mas não está fácil. Que mensagem que você deixa para elas? Pode cansar, pode descansar, desistir não. Eu acho que a vida é muito preciosa. A gente pode buscar esse equilíbrio, às vezes perdendo o equilíbrio. Eu acho que é o resumo da carta que você leu, né, Graziano? Sim. E se a gente consegue buscar em nós mesmos esse autoconhecimento, esse autocuidado, a gente consegue entender o nosso processo e nesse processo a gente evolui e nessa evolução a gente acha o nosso centro. Pode descansar quando estiver cansado, mas desistir dessa vida não, porque ela é linda demais. Jamais. Por mais difícil que sejam as questões, por mais dificultoso que seja às vezes você chegar onde você deseja ou lidar com as circunstâncias, vale a pena não desistir. Que maravilha. Quem quiser conhecer um pouco mais você, te acompanhar, seu trabalho, sua vida, fala pra gente aí, suas redes sociais, onde te encontrar também. No Instagram mesmo, ali é Daniela Botrel, meu Instagram. Ali no meu Instagram eu tenho o link tanto para o estúdio, tanto para o oráculo. Tá tudo direcionado ali para quem gosta de ler, filosofar, pensar na vida, ver boas fotos, que eu sou apaixonada com fotografia, então gosto muito de colocar o meu olhar ali no meu Instagram. A rede social é essa. Que legal. Daniela, eu quero agradecer muito sua presença. Foi realmente uma aula. Estou me sentindo até mais leve aqui, viu? Ai, que bom. O papo foi muito agradável. Acho que o Vitor também, né, Vitor? Tá do lado aqui também. Não, Vitor. O Vitor, sensacional. Parabéns. Obrigada, por essa transformação Obrigada. De vida, né? Por nos trazer esse exemplo de vida realmente para gente. Que você continue aí iluminando as pessoas com o seu trabalho, com sua vida. Te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado e te desejar muito sucesso. Eu quem agradeço, me senti super honrada. Já havia participado de alguns programas aqui com o Flaviano. Enfim, tenho um carinho muito grande pela família Leão. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. E fica o meu convite para vocês, viu, Vitor? Com certeza. Tá bom, Graziano? Vocês vão bom. lá praticar uma meditação ou fazer uma prática de yoga conosco. Estaremos lá. Onde que é o seu estúdio? É na rua Dr. Newton Pires, número 224, sala 4. Ok. Estaremos lá. Qualquer dia vamos lá, né, Vitor? Eu vou cobrar. Dar uma aula lá com a Daniela. Obrigado, Daniela. Até a próxima. Muito Tudo obrigada. de bom. Valeu, pessoal. Tchau, Você que tchau. acompanhou mais um episódio do nosso 93cast. Semana que vem temos mais convidados aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Você ouviu 93cast. 93cast.